Olá a todos, sejam muito bem-vindos a essa aula. Começando agora, eu estou muito animada para a gente falar sobre as 5 estratégias para você transformar leads em clientes e vendas. Eu sou Thalita Mamed, então vem comigo, que eu tenho muito conteúdo para te apresentar e eu já queria te pedir agora para você escrever no chat aí qual é a cidade, qual é o estado que você está falando. Então vamos lá, gente. Olha só. Para você que quer aumentar as vendas da sua empresa, para você que vende serviços, ou seja, você vende algo intangível, se você quer ter um fluxo constante de novos clientes, se você já tentou de tudo no marketing e que você faz coisas aleatórias sem ter muita conexão uma com as outras, eu vou te mostrar aqui o processo que eu apliquei nas minhas empresas, que eu aplico para os meus clientes. Eu vou trazer aqui casos reais de pessoas em diferentes nichos como eles começaram a transformar esses leads em clientes e vendas para a sua empresa. Isso vai te trazer, primeiro, mais previsibilidade, você, consequentemente, vai ter um aumento no teu faturamento, e isso vai te gerar uma segurança financeira, porque você tem um processo dedicado do que fazer, quando fazer e como fazer. Então, eu espero que você esteja tão animado quanto eu durante esse processo. Então, vamos nessa, a gente tem muito conteúdo para falar e simbora. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu queria te dizer é o seguinte: talvez você fique pensando, pô, Thalita, será que isso funciona realmente para o meu negócio? Será que isso funciona para minha empresa? Eu atuo num nicho muito pequeno. Olha só, eu trouxe aqui um exemplo para você, que é de uma empresa que atua num nicho muito pequeno, tem um produto muito específico. Esse caso aqui é da Mainô. A Mainô aplicou essas mesmas estratégias, esse mesmo método que eu vou mostrar para você, e a Mainô conseguiu 600 clientes recorrentes, aplicando essa mesma metodologia. A Mainô é o sistema de gestão para importadoras, é um nicho muito específico, tem um produto, né, tem um sistema de gestão que é algo muito também nichado, e mesmo assim isso funcionou, tá? Se você deve estar pensando, cara, mas isso aí é empresa B2B, será que isso funciona para B2C, que eu vejo que também é uma dificuldade? Como é que eu faço para aplicar esse método para B2C? Tem o exemplo aqui da Renata de Azevedo. A Renata de Azevedo, gente, ela é uma psicóloga especializada em terapia de casais, ou seja, ela é uma profissional de prestação de serviços e ela aplicou essa mesma metodologia. Quais foram os resultados que a Renata teve? Ela teve um aumento de 60% na carteira dela de pacientes, de clientes na clínica. Isso proporcionou ela ter agenda praticamente lotada para ela, e agora ela tem outros profissionais que atendem também junto na clínica, no consultório. Então, você pode ver que 2 nichos totalmente diferentes trouxe o resultado também. Além disso, eu aplico também essa mesma metodologia não só para os meus clientes, como eu te falei, mas também para mim. Então, por exemplo, eu tenho 2 empresas, uma é a Pixie Digital, que é essa empresa aqui que eu estou falando. A gente atende, a maioria dos nossos clientes são empresas B2B, então a gente aplica essa metodologia para eles também. E a gente tem uma outra empresa que é a Kezuka, que é uma empresa na Holanda, que é um portal comercial para empresas brasileiras na Europa. Então, tudo que a gente aplica aqui, a gente também aplica para os nossos clientes e aplica para os nossos negócios, tá? Só que o que eu queria te contar é o seguinte: eu não sou uma pessoa especial, eu não sou uma pessoa extraordinária, eu sou um pouco parecida como você também. Eu vim de uma família comum, onde boa parte da minha família, nós somos de uma família que uma boa parte são de pequenos comerciantes, então eu cresci vendo a minha avó, os meus tios naqueles pequenos comércios de bairro, lutando muito para aumentar as vendas, para trazer um mix de produtos. Os meus pais são cristãos, então eu cresci numa família cristã. Durante esse aprendizado, o que, que eu recebi durante essa criação? Eu recebi o valor do trabalho, o valor dos princípios das coisas. Então, eu entendi, desde muito cedo, eu costumo brincar que o bichinho do empreendedorismo me picou e eu não sabia ainda o que, que eu ia fazer, mas eu sabia que eu queria essa liberdade de ser empreendedora. E ao longo do meu processo, eu fui testando várias coisas. Quando foi em 2010, eu conheci o marketing digital. E naquela época eu me encantei. Né? Então, naquela época a gente chamava ainda não de marketing digital, a gente chamava de internet marketing,
né? E aí eu comecei a fazer os meus primeiros vídeos no YouTube, comecei a testar algumas coisas, então, como você pode ver aí nessa foto, em 2010 eu já falava de blog, Twitter, Facebook. Se você olhar bem para a fotinha, eu estou ali, está escrito assim, Orkut, né? Então eu sou da época do Orkut. Então eu já vinha falando que tudo isso que a gente tinha que fazer dentro do internet marketing, você tinha que direcionar para um blog. Então eu já entendia a necessidade do SEO. Ao longo do tempo, eu fui estudando e aprendendo sobre aquele mundo. Em 2011, eu já tinha lançado um outro vídeo falando sobre as tendências para as mídias sociais para 2011, e naquela época eu já falava de vídeo, então você pode ver que todos esses anos depois, o quanto que os vídeos, o quanto que o YouTube se tornou algo tão importante na estratégia de marketing. Lá em 2011 eu já estava falando sobre isso. Claro que ao longo desse processo nem tudo foi uma maravilha, né? Eu tive muitos erros e muitos acertos, só que teve uma coisa que mudou o jogo para mim. Foi quando eu entendi, por exemplo, você pode ver aí em um desses vídeos, esse vídeo que eu falo sobre como atrair e conquistar clientes para prestação de serviço, esse vídeo teve mais de 100 mil visualizações. O que eu entendi durante esse processo? Que de tudo que eu faço no marketing, tem uma coisa que dá muito resultado. E isso deu resultado para mim nas empresas que eu fui trabalhar. Eu trabalhei em empresas de tecnologia, eu trabalhei para empresas de prestação de serviço, eu tive vários clientes de prestação de serviço, eu trabalhei numa empresa de e-commerce. Então, tudo que eu fiz, eu entendi uma coisa: uma boa geração de leads vai fazer a diferença. Isso fez a diferença para mim como profissional, porque eu tive vários erros e vários acertos. A gente já lançava a campanha, não dava certo, a gente trabalhava com rede social, às vezes não dava certo. Só que uma coisa que dava muito certo era como que eu faço para atrair as pessoas certas, para que elas levantem a mão, digam: eu quero saber mais sobre o teu produto, sobre o teu serviço, sobre a tua solução, e como que eu aqueço essas pessoas para venda. Então, quando eu entendi isso, mudou na minha vida como profissional. Eu comecei a ser uma profissional muito mais requisitada no mercado, as pessoas vinham até mim, comecei a aplicar nas empresas que eu trabalhava, e aí isso me trouxe um sucesso exponencial, porque eu testei várias coisas. Então, como você pode ver aí, eu testei, comecei a gerar lead para formulários diferenciados, com material gratuito, sem material gratuito, comecei a gerar leads com pedido de orçamento, comecei a entender tudo isso. Foram muitos anos de teste, muitos erros, muitos acertos, mas que trouxe um resultado espetacular para mim. Foi quando isso me deu a liberdade de, ok, agora eu vou abrir minha própria empresa, vou empreender de fato. Foi quando eu abri a Pix Digital em 2018, e aí eu comecei a aplicar esses mesmos métodos para mim. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Como que eu cheguei até aqui, como que isso trouxe a transformação na minha vida, porque eu ando pensando muito sobre os princípios das coisas. Então, de tudo que a gente faz no marketing digital, eu posso te dizer uma coisa: se você souber gerar leads qualificados, se você souber criar um fluxo constante de novos clientes com um processo de começo, meio e fim, isso vai dar muito bom para o teu negócio, isso vai dar muito bom para as tuas estratégias de marketing, e é isso que eu quero compartilhar com você hoje, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Eu queria conversar com você o seguinte: quando eu falo de 5 estratégias para transformar leads em clientes e vendas, isso segue um processo, isso segue um método comprovado de como você pode fazer. O que eu quero combinar uma coisa aqui com você? Quero contar para você a história do caçador e do agricultor. Olha só, o que acontece? O caçador, ele amanhece e ele se prepara e sai para sua caçada. Então ele sai para sua caçada, ele vai preparar as melhores armadilhas, ele vai pensar nas melhores estratégias de como que ele vai abater, pegar e abater a sua presa. Ele vai trabalhar um dia exaustivo nessa caçada, e tem dias que ele vai voltar para casa com um alimento para ele e para sua família. No outro dia, ele vai de novo para sua caçada.
e ele vai trabalhar horas exaustivas tentando de um tudo e vai voltar no final do dia debaixo de um sol quente, ele vai voltar no final do dia de mãos vazias e de barriga vazia, para ele e para sua família. Em contrapartida, você tem o agricultor. O que o agricultor faz? Ele pega um punhado de sementes, ele vai plantar essas sementes, ele vai cuidar dessas sementes, ele vai tratar da terra, vai criar todo um ambiente favorável para que essas sementes elas germinem, elas frutifiquem. Então, em uma semente que esse agricultor plantou, ela tem todo um potencial de dar uma árvore com muitos frutos, desde que ele saiba arar bem a terra, desde que ele saiba nutrir essa terra, desde que ele saiba manejar esse plantio. Aí você pode estar pensando, Thalita, o que tem a ver caçador com agricultor? A gente está aqui para falar de marketing, de geração de leads, de geração de clientes. Pensa comigo, o que as pessoas fazem quando elas pensam, preciso de mais clientes, quero prospectar, como é que eu faço para chamar a atenção das pessoas? Elas, geralmente, compram uma lista de e-mails, ou elas viram que tem uma plataforma, tem uma ferramenta que elas podem extrair esses contatos do LinkedIn, do Google Maps, dos sites das empresas, elas tentam conseguir o e-mail do decisor, ou do influenciador, ou do gerente. O que acontece? Quando você faz isso, você gasta horas prospectando, você coleta e-mails, telefones, você tem um trabalho gigantesco e o teu resultado é pífio. Por que eu estou te dizendo isso? Porque eu já fiz isso. Quando eu comecei, eu fazia marketing digital, eu ia prospectar também, porque eu tinha ouvido dizer que eu não podia só depender do marketing digital, apesar de vender serviços de marketing digital. E aí eu fui prospectar, porque tem uma crença que diz assim: para você conseguir aqueles melhores clientes, você tem que fazer uma prospecção ativa, ou seja, você tem que ser um caçador. Mas eu quero te dizer que você não precisa ser um caçador, porque você vai gastar horas de trabalho a fio, você vai mandar 200, 300, 400 e-mails, você vai chamar as pessoas no WhatsApp e as pessoas vão te ignorar. Sabe por quê? Porque você já começa em desvantagem, você está indo atrás do cliente, ao invés do cliente vir atrás de você. E eu estou te dizendo isso, como eu te falei, porque eu já fiz isso. O trabalho é exaustivo para um resultado muito, muito, muito pequeno. O que eu quero te propor aqui? Que você use, eu, Thalita, prefiro usar toda a tecnologia e toda a inteligência de mercado que já existe para trabalhar para mim. Porque quando o cliente vem até mim, ele já me vê como autoridade, ele me vê como especialista no meu segmento. A relação é equiparada. Quando eu vou atrás do cliente, o cliente está aqui e eu estou aqui. Ou seja, às vezes esse cliente ele vai tentar de tudo para ganhar vantagem. Não todos, mas uma boa parte sim. Então o cliente não responde, o cliente quer negociar preço, o cliente quer fazer uma série de coisas porque ele não te vê como especialista. Mas por quê? Eu vou te dizer o seguinte: por que as pessoas fazem isso? Não é a sua culpa. As pessoas fazem isso porque elas não sabem gerar leads qualificados online. Elas não sabem gerar leads qualificados através do marketing digital. Como elas não sabem, elas já tentaram de tudo e nada deu resultado porque estava fazendo da forma errada. Quando você faz da forma errada, você vai tentar fazer outra coisa. Então, o que eu quero te dizer? A primeira coisa aqui, vou te ensinar a ser hoje um agricultor de bons leads e leads qualificados para a tua empresa. É mais barato, é automático e é escalável. Pensa comigo, é mais barato você gerar um lead. Imagina as horas que você gasta ou de um vendedor, ou de um pré-vendedor, ou de um consultor baixando esses e-mails pela internet. As horas que você vai pensar nas abordagens que você vai fazer para não ter quase ou nenhum resultado. É muito mais barato você fazer isso online e deixar que as pessoas venham até você. Afinal, as plataformas estão aí com toda a inteligência de mercado. Tá? Então, essa é a primeira estratégia, que é você gerar leads através do marketing digital. E aí eu quero te mostrar as 4 fases do marketing, tá? Olha só, primeira coisa,
quando alguém lança um produto, quando alguém abre um negócio ou abre um novo serviço, ele faça tem 4 fases que eu costumo dizer. Ele passa pela fase do marketing da esperança. Então, ele acha que com um bom produto, um bom serviço, um bom escritório, um bom consultório, ele vai ter os clientes que ele quer. Porque afinal ele tem muitas credenciais, afinal ele é o mais conhecido do bairro. Então, ele passa pelo marketing da esperança, na esperança que os clientes vão achar ele. Depois de um tempo, ele vê que esse negócio não vai funcionar, né? E aí ele passa para a fase 2, que é o marketing aleatório, que é o seguinte: ele começa a aprender marketing de uma série de coisas, e aí ele começa a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Testa rede social, testa anúncio, testa SEO, testa prospecção, testa um monte de coisa, e aí esse marketing aleatório não dá resultado, que é muito comum. A pessoa fica exausta porque ela ouviu que ela tem que criar conteúdo, ela tem que criar vídeo, ela tem que anunciar, ela tem que fazer atendimento pelo WhatsApp, ela tem que usar e-mail marketing. Então, ele começa a fazer uma série de coisas onde o resultado é baixo, porque ele não sabe o que fazer, na ordem que fazer, ele não sabe exatamente como é que executa aquilo de maneira muito bem orquestrada, e aí o resultado não vem o tanto que ele gostaria. Ele já começa a ter um resultado, mas o resultado ainda é muito pequeno para o esforço e para o tempo e para o dinheiro que está sendo empregado. Aí tem a fase 3, que é depois dessas tentativas e erros, ele passa para o marketing estruturado. Entendeu como é que a coisa funciona, já começa a criar processos, entende o começo, o meio e o fim, já tem metodologia, então esse marketing já está muito mais estruturado. E aí tem a fase 4, que é o marketing escalável, que é quando tudo que eu sei fazer, faço bem feito, faço de maneira processual, seguindo um método, eu agora vou escalar, eu agora vou turbinar aquilo para criar diversas fontes de aquisição de cliente para a minha empresa. Hoje, o que eu quero fazer com você? Eu quero te mostrar como que você vai trabalhar no marketing estruturado e no marketing escalável, tá? Então vamos lá, eu estou curiosa para saber o seguinte. Conta aí para mim no chat se você, qual é a fase do marketing que você está agora. Se você não está fazendo nada, está esperando os clientes chegar, se você está na fase do marketing da esperança, na fase do marketing aleatório, na fase do marketing estruturado ou na fase do marketing escalável. Conta para mim aí no chat que eu estou muito curiosa, tá bem? Então vamos lá. Beleza, uma vez que você sabe que você vai começar a usar a tecnologia e as plataformas digitais para gerar leads, chega a segunda parte, que é o seguinte: as pessoas não têm resultado porque elas fazem coisas aleatórias. E aí não tem processo, não tem metodologia, o resultado vai vir muito pequeno, que é o que eu falei para você do marketing aleatório. Então, a cada nova tendência, a pessoa vai fazer uma outra coisa, né? Então, eu quero te mostrar o seguinte: como que você vai ter um funil de aquisição de clientes muito bem estruturado? É isso que você precisa. Você precisa ter um processo que é um funil de aquisição de clientes, onde o que, que você faz primeiro, o que, que você faz em segundo, o que, que você faz em terceiro, e assim sucessivamente, tá? Por que, que você ter um funil de aquisição de clientes vai te ajudar? Primeiro, isso vai te ajudar a analisar. Por que, que a gente chama de funil? Primeiro ponto. Por que, que a gente chama de funil? Porque a cada etapa você vai perdendo pessoas. É um funil, tem a boca larga e vem afinando. Então, eu atraio muitas pessoas e cada pessoa vai passar por uma fase diferente. A cada fase do meu funil, eu vou perder pessoas. Só que o funil bem estruturado, você vai conseguir analisar. Você vai entender quais são os gargalos entre uma fase e outra. Você vai conseguir otimizar porque você entendeu esses dados e você vai conseguir realocar os recursos. Então, isso vai te dar muito mais poder e previsibilidade. Por quê? Porque você tem um processo. Se você tem um processo, olha só, um piloto de avião, quando ele vai iniciar o seu voo, ele tem um checklist. Ele tem um processo que ele segue todas as vezes. Ele não chega e senta atrás da cabine, senta na cabine de comando e ele vai voar. Não, ele segue um processo.
isso aqui eu vou fazer primeiro, isso aqui eu vou fazer segundo, isso aqui eu vou fazer terceiro. Se ele não seguir esse processo, sabe o que vai acontecer? Eu e você, a gente provavelmente já estaria morto, porque a gente tinha embarcado em algum voo com algum piloto maluco que não sabia o que estava fazendo. É a mesma coisa do funil de aquisição. Você tem um processo estruturado que vai te ajudar a comandar essa nave de marketing, essa nave de marketing para ter mais resultado, tá? Então vamos lá, eu vou te mostrar como que é um funil básico para você entender esse processo. Olha só, primeiro, você tem a fase de visitantes, tá? Então eu vou chamar de visitantes todo mundo que visitou o seu site, que conheceu você pelas redes sociais, pessoas que estão passando na porta do teu consultório ou estão ligando, isso são visitantes. E você tem as indicações. Depois você tem a fase de lead, que é aquela pessoa que levantou a mão e disse assim: Thalita, eu queria saber mais sobre o teu produto, sobre o teu serviço, me conta mais sobre o seu trabalho. Está aqui meus dados de contato, me conta mais sobre isso. Esse cara é um lead, é um potencial cliente. Segundo, terceiro, você tem a fase de oportunidade. Nem todo lead é uma oportunidade. Nem como toda ligação vai gerar uma venda. Então, você tem um lead, que é um estágio um pouco mais frio, você tem a oportunidade, que é aquela pessoa que disse, não, eu quero realmente falar com um consultor, quero pedir um orçamento, quero avançar na negociação, e você tem uma venda. Entre lead e venda, você tem uma coisa que é muito esquecida, que é o aquecimento e o engajamento desse lead para vendas. Se você não faz esse trabalho, é por isso que as pessoas param de responder, é por isso que as pessoas não dão a mínima porque você está falando, é por isso que o teu lead está desqualificado, porque você não fez um trabalho de engajamento e qualificação e aquecimento desse lead, tá? Vamos falar disso de uma maneira mais elaborada ainda. Eu trouxe aqui 3 formas. Digamos que você tem o tráfego pago, então agora já não é mais só visitante, você tem o tráfego pago e o tráfego orgânico. Tráfego orgânico é aquelas pessoas que acharam você na rede social, é aquelas pessoas que acharam você no Google, acharam o seu site, então você não está pagando nada para aparecer, e aí as pessoas te encontraram. Tem o tráfego pago, que é quando você anuncia no Google, no Facebook, no Instagram, no YouTube, nas plataformas digitais. E você tem as indicações. Como depois, com todo esse tráfego, toda essa visibilidade, o que você vai fazer? O que você quer fazer é transformar essa visibilidade, esse tráfego em lead. Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso através de um material gratuito, tá? Então, você vai ter um material gratuito para servir como isca para atrair as pessoas que estariam interessadas no teu produto ou serviço. Mais na frente eu vou te ensinar como é que você vai fazer isso, fica calmo. Depois que você atraiu essas leads, você vai passar para a terceira fase, que é a oportunidade, ou seja, você vai separar o joio do trigo. Você vai chamar essas leads para uma demonstração ou conversa, tá? Ou seja, tem gente que quer uma demonstração do produto, tem gente que quer conversar. Por último, você vai passar isso para o setor comercial para fazer o atendimento e o fechamento. Como eu te falei, durante leads, entre lead e venda, você tem a parte de aquecimento e a gente faz isso através de automação de marketing, tá? Então, esse é o teu funil. Quando você tem essa etapa muito bem estruturada que você sentou e você disse, ok, aqui é assim que eu vou gerar meu lead, é aqui que eu vou transformar isso em oportunidade, você consegue ver qual foi a minha taxa de conversão de lead para venda, qual foi a minha taxa de aproveitamento de lead para oportunidade e de oportunidade para vendas. Então, você tem um panorama completo da tua estratégia muito bem montada, tá? Então, esse foi a segunda estratégia. Primeiro, gerar leads através do marketing digital é mais barato, automático e escalável. Segundo, você vai ter um funil de aquisição de clientes muito bem estruturado. Isso vai te ajudar a ter mais previsibilidade. Você vai saber o que fazer, como fazer e quando fazer, começo, meio e fim. Método, tá? Terceira coisa, olha só, queria te contar o seguinte: apenas 3% das pessoas estão prontas para comprar agora. E a verdade é que você e o seu concorrente geralmente estão brigando por esses 3% do mercado.
O que que acontece com os outros 97%? Eles ainda não estão prontos para comprar, mas isso não significa que eles não vão comprar no futuro. Então, lembra que eu te falei que eu vou te ensinar, estou te ensinando a ser agricultor e não caçador? Você vai aprender a cultivar para conquistar esses 97%. Como é que você vai fazer isso? Através de um material gratuito. Então você vai dar uma olhada no perfil do teu cliente ideal. Então, o que que é o perfil do cliente ideal? Você vai criar um documento mesmo, um A4 no Word, e você vai digitar o perfil do teu cliente ideal. Se você já tem bons clientes, você vai olhar para a tua carta de clientes e vai mapear padrões. Por exemplo, quais são os desejos dos meus clientes? Quais são os objetivos deles? Quais são as dores, os desafios? Quais são as objeções? E você vai escrever isso. Baseado nas dores, objetivos e objeções, você vai definir um material gratuito que só essa pessoa possa querer, tá? Calma que eu vou te explicar como é que você vai fazer isso na prática. Mas o que que é importante você entender aqui? Esse material gratuito, ele precisa ser específico. Se você fizer algo muito genérico, é por isso que muita gente gera muito lead desqualificado, você vai atrair pessoas aleatórias e você quer ser certeiro na sua geração de leads para poder fazer bons fechamentos. Então você vai criar um material gratuito específico para o teu cliente ideal, que é aquele que quando a pessoa aquilo passar por ela, ela vai entender, opa, isso é para mim e eu quero, tá? Então vamos lá. Por exemplo, esse aqui é um exemplo nosso de material gratuito. Então a gente criou um e-book chamado 21 ideias para geração de leads. O que você entende já aqui? Primeiro, eu já estou falando com quem sabe o que é lead. Provavelmente já faz algum tipo de geração de leads e quer novas ideias. Então, eu estou sendo certeira para atrair o meu cliente ideal, tá? Um outro exemplo também. A gente criou um material que é um kit de métricas SaaS. Para quem não sabe o que é SaaS, SaaS são empresas de software que vendem software como serviço, que são RPs, por exemplo, o Conta Azul, que faz gestão financeira, tem vários outros clientes. A Mainô, como eu mostrei para vocês no início dessa aula, eles são um software SaaS. Então, a gente queria falar com mais empresas de tecnologia, a gente criou esse material, que é uma planilha com uma videoaula. Veja bem o quanto que é específico. Eu não estou aqui falando com as pessoas que têm e-commerce, eu não estou falando com as pessoas que fazem, tem loja física, eu estou falando especificamente com quem vende produto, vende serviço, vende software como serviço. Um outro exemplo, você pode pensar, Thalita, mas isso só funciona para a empresa B2B, você tem uma agência que atende outras empresas. Tá, mas a gente tem uma outra empresa que atende B2C, ou seja, vende para pessoa física. Esse e-book que a gente criou aqui é voltado para pessoa física. A gente criou um guia chamado Guia Completo para Brasileiros que Vivem na Holanda. Olha só, já está muito específico. Não é para brasileiros que vivem na Europa, não é para brasileiros que vivem em Portugal. É para brasileiros que vivem na Holanda. Então, é muito específico. Eu estou batendo nessa tecla com você sobre a especificidade, porque eu já vi muita gente criar conteúdo muito genérico. Primeiro, não vai atrair as pessoas certas, pouco interessadas no que você tem a oferecer. O pulo do gato aqui é o teu material tem que estar linkado com o que você oferece. Se você oferecer um material muito longe do que você oferece, do teu produto ou do teu serviço, você não vai conseguir fazer esse casamento. Então fica ligado nisso. Beleza, então essa foi a terceira estratégia. Qual que é a quarta? Gerar lead, como eu já te mostrei no teu funil de aquisição, não é suficiente. Você precisa que o lead dê um passo a mais. E aí é que entra a grande estratégia do seguinte: as pessoas não sabem fazer boas ofertas. E o que é isso que eu quero dizer? Boas ofertas é o seguinte: a pessoa gera o lead, deixa aquele lead lá parado, faz um disparo de e-mail ou outro, faz uma coisa ou outra, não faz ofertas, ou seja, não chama aquele lead para dar um passo a mais na jornada de compra, e aí não tem resultado, tá? Então, o que eu queria te explicar é o seguinte: existem 3 tipos de leads. Pensa comigo. Primeiro, tem a pessoa que ela é um lead mais curioso, né? Eu digo que são os curiosos. Então, ele está interessado em buscar informação, ele está mais interessado em conteúdo. Então,
esse cara ele está ali mais longe do processo de compra. Segundo, você tem o lead, que é a pessoa que é o experimentador. Ela quer experimentar antes de comprar. É aquele cara que vai pedir uma demonstração do teu produto. Se você vende software, vai querer uma demonstração. É aquele cara que quer entender como é que o teu serviço funciona. É aquele cara que, por exemplo, se você vende imóveis, ele vai visitar o imóvel, ele quer saber mais detalhes, ele quer sentir, ele quer pegar, ele quer degustar, então ele quer experimentar antes de tomar uma decisão. Tem o terceiro tipo de pessoa, que é aquela que está pronta para conversar. Esse aqui já sabe o que ele quer, ele já reconhece o problema que ele tem, ele está buscando fornecedores, ele quer geralmente tirar dúvidas, pedir um orçamento, ele quer fazer isso. Então, como que isso funciona na prática? Tá? Vou te mostrar agora. Olha só, esse aqui é um diagnóstico do marketing digital gratuito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou oferecendo à pessoa a oportunidade de receber uma estratégia de marketing digital baseada naquilo que ela, na situação dela hoje atual. Então, eu estou oferecendo um diagnóstico gratuito. Esse diagnóstico é focado em quem? É no perfil de lead experimentador. Tá? Então, eu já estou querendo falar com o experimentador. Ela vai clicar aí, ela vai responder um formulário e vai ter um atendimento comercial, tá? Nesse comercial, o pessoal do comercial já vai entender as necessidades dela e apresentar uma solução. Já vou fazer um diagnóstico. Tem gente que chega, não faz nada de marketing digital, já vou dar o caminho. Tem gente que chega, que já faz alguma coisa de marketing digital e eu vou alinhar uma estratégia que possa funcionar melhor para ele. Então, esse é o perfil do experimentador. Qual é o outro perfil que a gente tem que eu te falei? O pronto para conversar. Ele quer avançar no processo de compra. Então, ao invés de eu oferecer um diagnóstico, eu agora vou oferecer uma conversa com o consultor, ou com um especialista, ou com um comercial. Então, aqui eu estou oferecendo, olha, vem aqui, preencha seus dados para você ser atendido por um dos nossos especialistas consultores, que a gente vai entender a necessidade do teu negócio e vai apresentar uma proposta personalizada para a tua empresa. Como você pode ver aí no formulário, esse meu formulário eu peço empresa, eu peço o site da empresa, eu peço o cargo da pessoa dentro da empresa, quantos funcionários, eu já estou fazendo uma qualificação, tá? E o terceiro tipo que eu tinha te falado são os curiosos. Então, você está vendo que com 3 coisas eu atingo as 3 etapas. Eu gero lead com material gratuito. O segundo passo é fazer a pessoa avançar para a oportunidade, ou seja, avançar na jornada de compra dela. E aí eu posso oferecer um diagnóstico, que é para os experimentadores, e posso oferecer uma conversa com o consultor, tá? Beleza, continuando aqui, o que você precisa entender? Thalita, já entendi mais ou menos como é que isso funciona, mas como que casa tudo isso? Vou te mostrar agora como é que isso casa. Primeiro, você tem o tráfego. Ou seja, digamos, eu vou fazer um anúncio do meu e-book 21 ideias para geração de leads. Fiz um anúncio lá no Google, no Facebook, no Instagram. A segunda etapa é, quando a pessoa clicar no meu anúncio, ela vai entrar numa página específica. Para ela ter acesso ao e-book, ela vai ter que fazer um cadastro na página. É uma troca. Estou dando algo de graça, ela vai ter que me dar os dados de contato dela, porque eu tenho uma estratégia por trás. Então, ela deu os dados de contato, eu entrego o e-book para ela através de. No próximo passo, eu vou te dizer como é que isso funciona, tá? Terceira etapa é como que eu transformo esse lead curioso em leads mais avançados, em oportunidades. E aí eu dou 2 opções, ou 3 ou 4 opções para ela, que é o seguinte: olha, eu estou oferecendo um diagnóstico gratuito, ou para aqueles que já querem avançar mais e já entendem a necessidade, eu estou oferecendo uma conversa, solicite um orçamento com a minha empresa. Então, a terceira etapa é transformar leads em oportunidades. A quarta etapa é atendimento comercial. Então, todo mundo que solicitou essas 2 coisas na oportunidade, eu vou passar para o pessoal do atendimento comercial. O pessoal do atendimento comercial vai fazer o fechamento e apresentar a proposta. É assim que funciona. Isso aqui é um funil de aquisição de clientes. Agora, imagina se você tiver isso múltiplas vezes. Lembra quando eu te falei de marketing estruturado? Então, você tem uma estrutura, você já entende como isso funciona,
e agora você vai escalar, você vai criar outras estruturas parecidas. Então isso escala numa maneira exponencial, ou seja, previsibilidade você vai ter no teu negócio, porque você sabe o que que você está fazendo, tá? Então, é usando a tecnologia para te ajudar. Então, essa foi a quarta estratégia. A quinta estratégia é a seguinte: qual que é o grande problema? As pessoas geram leads gratuitos, elas enviam um e-mail ou outro, não qualificam o lead, não engajam, não aquecem, e aí depois elas querem vender, né? E aí o que que acontece? Por que que geralmente as pessoas sofrem, chegam até mim e dizem assim, Thalita, poxa, eu estou sofrendo muito com lead desqualificado. Os anúncios que a gente está fazendo não está dando resultado, as pessoas não respondem, ou o lead está totalmente fora do perfil. Aqui está um problema, é que a conversão de leads é o resultado de uma série de ações que você precisa fazer. Primeiro, você tem que ter um processo de engajamento. O lead, quando ele entra no teu núcleo de influência, vamos dizer assim, ele precisa ser engajado com a tua marca, ele precisa te ver como um especialista, como alguém que pode ajudar a solucionar o problema que ele tem, porque afinal você não compra um produto ou um serviço porque você quer comprar. Aquele produto, aquele serviço, ele preenche uma necessidade, preenche um problema, preenche um desejo. Então, você precisa se posicionar. Você vai fazer isso usando o que a gente chama de automação de marketing. É quando você vai usar a tecnologia para engajar e qualificar os seus leads para venda. Engajar, aquecer e qualificar os seus leads para venda, tá? Então, o motivo das pessoas deixarem de responder é que elas estão muito frias. É que não foi engajada, não foi qualificada, não foi aquecida e aí as pessoas não respondem e não avançam. Com a automação de marketing, o que que você consegue fazer? Olha só, você consegue saber qual lead visitou o seu site, quais as páginas do site ele visitou. Olha o poder que isso tá. Se você tem um lead que visitou a página de preços, por exemplo, ou a página de solicite um orçamento e não solicitou esse orçamento, você pode fazer uma abordagem diferenciada com ele. Ou se, por exemplo, o lead visitou o carrinho de compras e não avançou, não fechou a compra, você pode fazer uma abordagem. Segundo, a automação de marketing vai te ajudar a qualificar baseado em perfil e engajamento, ou seja, você vai mapear quais são, por isso que eu te falei lá no início, para você mapear o perfil do teu cliente ideal. Então, a automação de marketing, baseado no que a pessoa preenche nos formulários, ele já vai fazer um perfil A, perfil B, perfil C, perfil D. Baseado nesse perfil, ela vai juntar o perfil com o engajamento. Essa pessoa visitou meu site? Essa pessoa abriu os meus e-mails? Essa pessoa clicou nos meus e-mails? Essa pessoa me chamou no WhatsApp? Então, ele já vai fazer essa qualificação e já dizer assim: olha, desses 10 leads, 4 estão super engajados, estão super quentes. Você pode fazer uma abordagem diferenciada. Esses 2 aqui estão um pouco mais frios, estão meio ali, meio inativos, meio desacordados. Você pode fazer uma abordagem melhor. Então, isso é o poder da automação de marketing. Então, o que a automação de marketing faz? Ela aquece, ela qualifica e ela te alerta para saber quais são os leads que têm maior potencial de compra. E aí, qual é o pulo do gato aqui? Você precisa usar automação, fazer a automação trabalhar para você 24 horas por dia. Então, você tem que ter sequências que mostram tuas credenciais, mostram provas sociais, dão conteúdos especiais para as pessoas, porque tem lead que está na fase do conteúdo ainda. Lembra que eu te falei? Que são os curiosos. Então, se ele está curioso, você precisa fazer ele avançar. Às vezes você vai dar mais um pouco de conteúdo que esteja correlacionado com a tua solução. Às vezes você pode usar, por exemplo, a automação de marketing para colocar lembretes para reunião de vendas. Então, às vezes, a pessoa marcou uma reunião, marcou uma visita com você, a automação de marketing já vai mandar um e-mail para ela confirmando essa visita. Você não precisa fazer isso, a tecnologia está aí para fazer por você. Então, lembra que eu te falei que eu prefiro usar a tecnologia para trabalhar para mim, porque hoje a gente está com essa capacidade, né? Tem uma sequência muito legal que eu uso na automação de marketing, que é a sequência ganho, lógica e medo. O que isso significa?
as pessoas elas vão reagir de maneira diferente para diferentes abordagens. Então, por exemplo, tem gente que só vai agir em benefício próprio. Então, se você disser: "Olha, está aqui uma oportunidade, vem, faz sentido para você, oferece benefícios, oferece vantagens", ela vai tomar uma ação. Tem gente que age mais pela lógica, então você vai ter que fazer uma abordagem voltada para dados, estatísticas, apresentar os dados, os dados lógicos de tomar uma decisão. Então você vai apresentar prova social de um cliente que teve melhor resultado, você vai, falar de pesquisas que saíram dentro do teu segmento, e tem gente que não vai agir nem pelo ganho, nem pela lógica. Ela age para se defender do medo, ou seja, ela age em prol do medo que ela tem de alguma coisa. E aqui a gente vai usar escassez, por exemplo, mas de forma ética. Então, por exemplo, tem gente que, vou dar um exemplo, digamos que você seja um contador. Tem gente que vai agir porque tem medo de levar multa na Receita Federal. Então você vai ter que usar essa abordagem. Tem gente que vai querer, não, eu quero as vantagens de receber benefícios de desconto nos meus impostos. Tem gente que vai agir por meio lógico e tem gente que vai agir por medo. Então você precisa tentar essas três abordagens. Por que, que as pessoas não têm sucesso na qualificação e aquecimento dessas leads? Porque elas tentam uma abordagem, não funcionou, elas largam e vão tentar outra coisa. Não, você precisa tentar diversas coisas, porque nós somos pessoas. Os leads, né, como a gente fala, são pessoas como eu e você. Então a gente tem coisas que vão nos instigar, tem coisas que não vão chamar a nossa atenção, e você precisa estar entendendo sobre isso. Gente, falando essas 5 estratégias, deixa eu recapitular com você. Primeiro, você vai gerar leads através do marketing digital, você vai ter o seu funil de aquisição de clientes muito bem estruturado, você vai criar materiais gratuitos como isca para atrair o teu cliente ideal, você vai fazer diferentes ofertas para transformar esses leads em oportunidades, e você vai usar automação de marketing para aquecer e qualificar os seus leads para vendas. Eu poderia ficar aqui falando sobre esse assunto durante horas, é um assunto inesgotável, tem muitos detalhes que a gente pode falar sobre isso, só que seria humanamente impossível explicar tudo que envolve isso dentro desse pouco tempo que a gente tem. E é por isso que eu quero te apresentar aqui um curso que eu criei, que é o LeadConv, que é um curso especializado em te mostrar no detalhe o método que eu aplico, como que você vai fazer, quando que você vai fazer, e eu queria te mostrar aqui como que vai funcionar o LeadConv para você ver se faz sentido para você nesse momento, tá? O que que é o LeadConv? O que que você vai aprender nesse curso? Gente, primeira coisa, esse curso, eu criei esse curso para quem precisa de uma boa geração de leads. Então, se você faz vendas de alto valor agregado, você vai precisar de uma boa geração de leads, um grande volume de leads qualificados, de alto valor e dentro do perfil. Se você vende serviços, ou seja, você vende algo intangível, você vai precisar de uma boa geração de leads. Se você quer aumentar suas vendas, ter mais previsibilidade, ter segurança financeira de faturamento no teu negócio, o LeadConv vai poder te ajudar, tá? Então vamos lá, o que que tem dentro do LeadConv? Primeira coisa, no módulo 1, a gente vai ter o seguinte, você vai aprender os princípios da geração de leads. Por que os princípios? Porque se você souber a mentalidade estratégica do que você está fazendo, você vai poder aplicar isso em qualquer nicho de mercado, para qualquer produto, para qualquer serviço. Você vai ter a mentalidade correta de quando você vê uma campanha, quando você pensar numa ação de marketing, você sabe o que fazer. Aqui também eu vou te explicar como que você vai organizar a tua comunicação para que você não fique o tempo todo brigando com seus concorrentes, sabe, brigando por aqueles 3%, mas que você vá atrás dos 97% das pessoas que poderiam comprar, tá? Então, nesse módulo é muito sobre os princípios da coisa. O que que funciona? Queria que você entendesse o seguinte:
As plataformas passam, assim como o Orkut passou, assim como o MySpace passou, assim como hoje em dia o Instagram está bombando, as plataformas passam, só que os princípios ficam. E se você sabe os princípios, você consegue aplicar em qualquer momento do mercado, tá? No módulo 2, o que que a gente vai ter? A gente vai definir o teu funil de aquisição de clientes. Então, eu vou te ajudar nesse módulo a definir o teu cliente ideal. Por quê? Porque toda a tua comunicação depende do teu perfil de cliente ideal. O conteúdo que você vai criar, as copies das páginas que você vai criar, os anúncios que você vai criar, tudo envolve o perfil do teu cliente ideal. Você entendendo isso, você já está muito à frente da sua concorrência. A maioria das pessoas não conhece o perfil de cliente ideal e aí não tem um bom funil estruturado, tá? E aí aqui também eu vou te ensinar a todas as ferramentas que são necessárias para aplicar esse método. Então você vai ter exatamente o que você precisa fazer. No terceiro módulo, aí aqui a gente vai entrar mais na parte dos materiais gratuitos. Lembra que eu te falei que você vai usar os materiais gratuitos para atingir as pessoas corretas? Então, eu vou te ensinar como que você vai criar um material gratuito de uma maneira rápida, como que você vai usar o que você já tem em casa para criar sem que você precise, por exemplo, terceirizar para um freelancer, para uma agência. Muita coisa, quando eu pego um cliente, a gente já entende o que, que você tem em casa que você pode usar como material gratuito. Eu te garanto que você já tem alguma coisa que é muito especial que você pode usar como moeda de troca para gerar os seus leads. Então, aqui isso já vai te ajudar muito. No quarto módulo, a gente vai criar, vou te ensinar a criar suas landing pages, ou seja, páginas igual aquela que eu te mostrei. Você não precisa ser o cara mais fantástico de tecnologia, porque as plataformas já estão prontas, já tem os templates, já tem os modelos prontos, você só precisa editar. Então, eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso em 15 minutos e você vai ter o funil completo também. Eu vou te mostrar como você vai criar isso de uma maneira muito rápida, o funil completo dessas páginas, como eu te mostrei aqui. Ou seja, a página para gerar leads, a página para gerar oportunidades, você já vai entender como que isso funciona para você começar a aplicar e já ter resultado. No módulo quinto, eu vou te falar sobre automação de marketing. Isso aqui é uma das coisas que eu mais gosto. Então, na automação de marketing, você vai entender, você vai receber as minhas campanhas que eu já uso e aplico, então eu tenho os modelos que eu vou te dar. Tudo isso para acelerar o teu processo. Ou seja, você vai entrar, gerou o lead, o que, que você faz? Eu já vou te mostrar os fluxos de automação que você vai criar, quais são os e-mails que você vai usar. Para quê? Para que você tenha leads aquecidos, para que o teu lead não esfrie, mas que também essas sequências, elas vão qualificar o teu lead. Módulo 6, campanhas de vendas. Lembra que eu te falei que se a pessoa só receber uma abordagem, pode ser que ela não reaja àquela abordagem. Então, eu vou te mostrar aqui como que você vai criar as suas campanhas de venda. Eu tenho 4 campanhas de vendas que eu uso, eu vou te ensinar como que você vai usar isso para gerar, para fazer os leads se movimentarem. Então, se você tem já tem uma base de e-mails com lead desativado, como que você pode fazer para ativar, para que eles avancem no processo de compra, tá? E no módulo 7, o que, que você vai aprender? Tráfego para geração de leads. Ah, Thalita, mas eu queria usar tráfego orgânico. Se você quiser ter resultado mais rápido, com toda essa metodologia que eu estou te ensinando, você vai aprender a criar tráfego para geração de leads. Não é tráfego para e-commerce, não é tráfego para gerar seguidores, é tráfego focado para geração de leads. Então, eu vou te ensinar o passo a passo para que você não cometa os erros que os anunciantes cometem e perdem dinheiro com anúncios. Eu vou te ensinar como que você vai criar um anúncio para geração de leads, para você pagar mais barato no seu lead, para você atrair o lead mais qualificado e para que você não desperdice o seu tempo nem os seus recursos com isso, tá? Então, esse módulo é só focado em geração de leads com tráfego pago para Google e para Facebook e Instagram. Mas não para por aí. Eu tenho alguns módulos, alguns bônus que vão te ajudar nesse processo. Primeiro bônus é o seguinte: você vai usar a inteligência artificial para a geração de leads. Eu vou te dar uma masterclass
onde eu vou te ensinar como usar a inteligência artificial para criar muito rápido o conteúdo das suas páginas, os teus e-mails, as tuas mensagens, para que você não gaste o seu tempo pensando no que escrever. Então, em 15 minutos você já vai ter tudo pronto, porque eu tenho os comandos que você vai colocar na inteligência artificial, usando a inteligência artificial gratuita para gerar esse resultado, tá? Bônus 2, você vai ter um aulão tira dúvidas comigo. Então, você e os seus colegas de turma, a gente vai ter um dia especial onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. Se você tiver travado, se você, poxa, Thalita, eu estou com uma dúvida aqui, será que isso vai funcionar? Eu vou entender a tua situação e vou te dar alguns conselhos para que você destrave totalmente. Esse aulão, gente, só esse aulão aqui já vale muita coisa. Terceiro, treinamento de pipeline de vendas. O que acontece? Se você não for organizado, se você não conseguir organizar os dados dos seus leads, se você não conseguir ter uma visão do teu atendimento comercial, o que vai acontecer? Você vai gerar leads, você vai fazer automação, você vai fazer tudo muito bem feito na hora do atendimento comercial. O atendimento comercial vai acabar com todo o trabalho que foi feito antes. Então, aqui eu vou te ensinar a organizar, a maneira como eu organizo aqui na minha empresa, a maneira como eu ensino meus clientes a organizar, porque se você tiver organização no teu comercial, você vai ter um resultado exponencial. Só nisso aqui, muita empresa peca, muito atendimento comercial ruim, porque não tem um bom pipeline de vendas. E eu tenho um quarto bônus, e esse bônus, gente, é o melhor bônus de todos, que é o seguinte, uma consultoria individual comigo, apenas, atenção, apenas para os 10 primeiros alunos do LeadConv, tá? Então, é uma consultoria individual onde você e eu vamos sentar aqui, online, olho no olho, eu vou entender o teu negócio e vou dizer como que você vai aplicar cada estratégia do curso. Porque às vezes fica uma dúvida, às vezes, poxa, será que isso está certinho? Como é que eu faço? Nessa consultoria individual, eu vou te direcionar para que você tenha muito mais velocidade naquilo que você está fazendo, tá? Mas olha, é só para os 10 primeiros, tá? Porque por conta de tempo, eu realmente não consigo atender todo mundo. Agora você está pensando, Thalita, poxa, como é que vai, quanto que vai custar esse curso aí? Como é que eu faço para entrar para o treinamento? Olha só, se eu fosse atender hoje você com a minha equipe, provavelmente você, se você está iniciando, o nosso FII mínimo é de R$ 4.000 por mês. Eu ia te cobrar um contrato ali de 6 a 12 meses, é o mínimo que a gente entra num projeto para executar. Isso vai ficar em mais ou menos 24.000 a 48.000. É isso. Se você quisesse contratar a nossa agência para fazer um trabalho para você, era esse valor que a gente iria te cobrar, tá? Agora, se você quer entrar no curso e ter todo esse material que eu tô te dando aqui hoje, que foi só uma pequena parcela do nosso método, o curso, o valor original dele do LeadConv custa 1.997. Só que eu tenho uma condição especial para você hoje que quiser embarcar comigo nessa jornada, que se você tiver sério e quiser realmente tornar esse ano um ano diferenciado para o teu negócio, que é o seguinte, eu vou te dar R$ 500 de desconto. R$ 500 para você tomar a ação e fazer as coisas mudarem para o teu negócio. Então, vai ficar o seguinte, 12 parcelas de R$ 149,41. 12 parcelas de R$ 149,41. Se você pagar à vista, 1.497. Esse é o preço hoje do LeadConv para você que está me acompanhando, tá? Então, o que você precisa entender? A partir daqui, eu ainda vou te dar 2 garantias. Essas 2 garantias é para te ajudar a tomar uma decisão. Eu tenho muita confiança no método que eu estou te ensinando. Não é à toa que a Mainô gerou 600 clientes recorrentes. Não é à toa que a Renata, no nicho de terapia de casal, conseguiu 60% de aumento nos clientes da clínica. Não é à toa que a gente aplica para o nosso negócio. E mais, não é à toa que você está aqui comigo. Se você está aqui comigo, você também é fruto de todo esse processo que a gente está fazendo. Então, olha para isso e também entende esse processo, tá? Então, é o seguinte, eu tenho uma garantia incondicional de 30 dias, que é o seguinte, se você se inscrever no LeadConv, entrar, assistir a aulas e dentro de 30 dias entender o seguinte, Thalita, isso não é para mim,
eu não gostei, eu acho que eu não vou aplicar, eu não quero. Você manda um e-mail, tá aí o meu e-mail na tela, thalita@pixdigital.com.br. Você manda um e-mail pedindo o seu reembolso e eu e minha equipe não vamos fazer perguntas, nós simplesmente vamos dar o reembolso para você. Tá? Então, essa é a minha garantia para você de confiança no método que a gente está apresentando aqui hoje, tá? Agora, se você disser, eu tenho uma segunda garantia, que é o seguinte: passou dos 30 dias, você não pediu o teu reembolso, e aí eu vou te dar mais 90 dias de garantia, que é o seguinte: essa aqui é uma garantia condicional. Se você executar todo o método, aplicar todas as estratégias que eu te apresentar dentro do método LeadConv e você não gerar nenhuma venda, você vai receber uma consultoria gratuita comigo, onde eu vou sentar com você, eu vou criar um plano de ação a 4 mãos junto contigo e você vai ter mais 90 dias para executar. Se depois desses 90 dias você executar o plano de ação e ainda assim não tiver resultado, eu vou fazer um acordo com você agora. Eu vou te devolver o valor do curso que você pagou e vou te dar mais R$ 500 no teu Pix como agradecimento pelo seu tempo de ter tentado e não ter conseguido. Eu estou fazendo isso porque eu sei que as pessoas comprometidas que executarem vão ter resultado. Mas se ainda assim, por algum motivo, você executar e não tiver resultado, eu te reembolso o valor do curso e te dou mais R$ 500 de Pix. Eu te confesso o seguinte: a minha equipe, quando eu falei isso, elas ficaram loucos comigo. Thalita, você é maluca. Não, não sou maluca. Eu tenho confiança no método que eu estou aplicando aqui e eu sei que isso funciona. E se a pessoa estiver comprometida e executar o que ela tem que executar, ela vai ter resultado sem sombra de dúvida, 100% de certeza, tá? Então, para você que quer se inscrever agora no LeadConv, tá aí o link na tela. Você vai entrar no lp.leadconv.com.br/oferta. Eu vou deixar o link aqui na descrição. As inscrições vão ficar abertas de hoje até dia 9 de maio. Depois disso, eu vou fechar as inscrições porque eu quero atender os meus alunos da melhor maneira possível. Então, essas inscrições não vão ficar abertas. A gente vai fazer um grande movimento e vai trazer resultado para os nossos alunos, tá? Gente, a verdade é a seguinte: a partir de agora, você tem 3 alternativas. E essas alternativas é a seguinte: primeiro, você pode ignorar tudo que a gente conversou até aqui, ignorar todo esse aprendizado que você teve, ignorar tudo isso e não fazer nada. Simplesmente ficar no mesmo patamar que você está agora, fazendo coisas aleatórias, tentando ter resultado e não tendo nenhum. A segunda alternativa é você pegar um pouco desse conteúdo que eu te dei, que já foi muita coisa, e tentar executar por conta própria. E aí você vai demorar mais, porque afinal foram mais de 14, são quase 14 anos executando. Então eu já investi muitas horas muitas horas dos meus clientes, meu dinheiro, o dinheiro dos meus clientes para com tentativas e erro, eu já dominei esse assunto e eu trouxe isso pronto para você. Mas se você quiser tentar por conta própria, você tem todo o direito. Só que tem uma coisa, vai demorar mais e vai sair mais caro. Talvez você precise de 14 anos para chegar nisso. Talvez você precise também de tanto dinheiro quanto eu tive que investir para executar isso. E a terceira opção é a seguinte: é embarcar comigo nessa jornada do LeadConv, é embarcar comigo, com a minha equipe e com os outros alunos e com os outros clientes, entrar nessa e vir com a gente. Eu te garanto o seguinte: essa é a decisão mais lógica. Por quê? É mais barato, é mais rápido e você tem zero risco. Eu estou te dando 2 garantias que, cara, só com isso você simplesmente pode entrar de cabeça fria. A gente não está aqui pensando no curto prazo, eu estou aqui pensando no longuíssimo prazo. A minha empresa está ativa desde 2018, tenho outra empresa aqui na Holanda, a gente não está aqui para brincadeira. Eu quero ter a oportunidade de sentar com você, te olhar nos olhos e te entrevistar e fazer de você também um case de sucesso para a gente. É esse meu compromisso. O resto não me importa, porque eu já estou com uma vida boa, confortável, estou fazendo isso pelo impacto. Eu acredito muito no empreendedorismo.
Aquele empreendedorismo que me picou quando eu era criança, quando eu aprendi com a minha família, é nesse empreendedorismo que eu acredito, no valor do trabalho, e são os empreendedores e o empreendedorismo que vai mudar o nosso país. Então vem comigo nessa, se você quiser embarcar com isso, agora é a hora. As inscrições estão abertas. Eu espero que você tenha gostado do material que eu te apresentei aqui. Eu trouxe o melhor conteúdo que eu conseguia trazer dentro do tempo que a gente tem. E eu acredito que você executando isso, o teu resultado vem. Basta você saber fazer um marketing muito bem estruturado. Uma vez que você faz isso estruturado e entende como as coisas funcionam, é só uma questão de escala. E eu vou te dizer mais uma coisa que é super importante. Quando você entende, você consegue delegar. Se você delega sem entender, você vai ter uma agência, você vai ter um freela, você vai ter um funcionário de marketing, você vai ter um estagiário que você vai gastar mais tempo tentando explicar uma coisa para ele do que realmente sendo o capitão do teu navio e dizendo: "É por aqui que eu quero ir. Me mostra como é que vocês estão fazendo", porque você sabe o método, tá certo? Então, muito obrigada por você ter ficado até aqui comigo. Eu espero que você tenha aprendido bastante. Eu gostei muito de estar aqui com você. Então já se inscreve agora, lidconv/oferta. Vem com a gente e eu te vejo do lado de dentro. Tchau, tchau.